Você chegou, respire. Esse é o espaço entre as histórias e você. Nos últimos vídeos nós falamos sobre contratos sagrados, contratos entre nós e a terra, contratos entre as duas pessoas, contratos quebrados ou por violência ou por descuido. Nesse vídeo eu quero falar de um contrato que talvez seja um dos mais importantes, aquele contrato que a gente faz conosco mesmo, aquela decisão que nós tomamos quando ninguém está nos olhando. O que você faria se alguém lhe oferecesse uma saída? Se você pudesse voltar num tempo mais feliz, apagar uma dor, esquecer aquelas coisas que foram difíceis, você aceitaria? Essa é a terceira história sobre escolhas. Esta é sobre uma escolha autêntica, sobre recusar um pagamento, sobre não esquecer quem você realmente é, porque você não é só alegria, você também é dor. Você não é só a juventude, você é tudo o que você viveu desde então. Não é só o começo, não, você é a jornada. E essa é uma história que vem de uma tradição germânica e nórdica que você encontra, ela é recontada pela Sharon Black no livro Hagitude. Esse livro fala sobre envelhecimento, sobre aceitação, sobre o corpo que muda, sobre o rosto que desmorona, sobre a força que diminui, e ela se chama Floresta Mágica. Era uma vez uma mulher idosa que vivia à beira de uma floresta encantada com seu filho. Um dia, o filho viu uma cobra na floresta que era tão linda que ele quis levá-la para casa. No entanto, assim que ele se aproximou e encostou na cobra, ela se transformou numa mulher igualmente bela. Então ele trouxe ela para casa, anunciando para sua mãe que aquela era sua noiva. No começo, a mulher idosa, ela ficou feliz pelo filho. Mas, quanto mais passava o tempo com essa jovem mulher, mais ela acreditava que alguma coisa estava errada. Ela tentou alertar o filho, mas ele rejeitou ela, chamando ela de bruxa, e prosseguiu com os planos de casamento. Como o jovem casal não tinha uma casa própria, então eles passaram a viver com a mulher idosa. Mas a nova esposa, ela impôs para a sogra muitas tarefas difíceis, tipo buscar neve no alto da montanha, pescar em lagos gelados. E enquanto ela realizava essas tarefas quase impossíveis, a mulher idosa ela ficava pensando em rezar por ajuda, mas ela temia que Deus pudesse punir o seu filho. E aí, por amor a ele, ela permaneceu em silêncio. Certa noite, enquanto a mulher idosa costurava uma camisa do filho, ela foi repreendida pela nora. "Não faça isso!" gritou a jovem, "você só vai estragar!" E quando a mulher idosa buscou o apoio no filho, ele simplesmente disse: "Obedeça a minha esposa." Resignada, ela deixou a camisa de lado e ela foi se sentar no frio da varanda. Logo, uma jovem da aldeia passou, carregando um feixe pesado de lenhas. E ela perguntou para a mulher idosa se ela queria comprar lenha, mas a mulher idosa falou que não precisava. Contudo, ela disse: "Eu vejo que o seu casaco está rasgado. Eu posso consertá-lo para você." E a jovem ficou encantada e agradeceu a gentileza da mulher. Naquela noite, o filho e a esposa, eles foram a um jantar na aldeia. E antes de sair, a mulher cobra deixou uma longa lista de coisas para a sogra realizar, tarefas. E assim que a mulher partiu, a mulher idosa começou a acender o fogo, quando ela ouviu risos. E quando ela se virou, ela viu 12 pequenos homens dançando, eram elfos do fogo. E ela ficou maravilhada observando eles. Ela riu, ela bateu palma, ela se lembrou dos dias felizes da juventude dela. E quando os elfos pararam, ela começou a chorar. Um deles, um pequeno chamado Tintilim, que perguntou: "O que é de errado, velha mãe?" E ela contou a história. E eles então sugeriram que ela visitasse o rei da floresta para buscar uma solução.
A mulher concordou e todos partiram juntos, viajando para o coração da Floresta Encantada. E lá, eles encontraram um enorme carvalho dentro do qual haviam 7 castelos dourados e uma aldeia que parecia estranhamente familiar. Eles entraram no maior castelo. Era a morada do rei da floresta. E quando a mulher idosa contou para o rei o que havia acontecido, ele apontou para a aldeia e disse: "Olhe, ali está a aldeia da sua infância, e ali estão o seu pai, a sua mãe e os seus amigos. Se você desejar, você pode se juntar a eles e viver novamente naquele tempo que foi o mais feliz da sua vida. Tudo o que você precisa fazer é bater as palmas e atravessar a cerca que cerca a aldeia." A mulher idosa sorriu quando ela pensou em entrar naquela aldeia, mas logo o sorriso dela desapareceu. Ela perguntou para o rei: "E o meu filho? O que vai acontecer com ele?" E o rei respondeu: "Você não terá memória dele porque você está voltando no tempo antes dele nascer? Ele será deixado à própria sorte." A mulher idosa, então, ela sabia o que ela deveria de fazer. "Não." Ela disse para o rei da floresta: "Eu não posso esquecer o meu passado, o meu filho, eu não posso esquecer tudo o que aconteceu comigo e tudo o que sou. Eu vou voltar para casa." Assim que ela falou, o rei endireitou-se no trono e declarou: "Você rejeitou a magia e a alegria de retornar ao passado, escolhendo circunstâncias difíceis do presente. Com essa escolha, você quebrou o encantamento que a mulher cobra lançou sobre o seu filho." O rei então bateu palmas e o castelo, os elfos e o enorme carvalho e o próprio rei desapareceram. A mulher idosa encontrou-se sozinha na floresta e ela partiu apressada de volta para a cabana dela. Quando ela chegou, ela encontrou o seu filho chorando junto à lareira, porque sua jovem esposa havia se transformado novamente numa cobra. E ele finalmente compreendeu que havia sido enfeitiçado por ela. Ao ver a sua mãe, ele abraçou ela, implorando por perdão. Mais tarde, ele se casou com a jovem da aldeia que vendia lenha. Ela se lembrou da bondade da mulher idosa e os 3 viveram juntos felizes pelo resto dos seus dias. Era março de 2020 quando a Sharon Black ela se mudou da Irlanda para o país de Gales bem no primeiro mês da pandemia. Ela relata, né, no capítulo que tem esse livro. Ela estava saudável, ela caminhava quilômetros por dia, mas 2 meses depois ela mal conseguia andar. E aí o diagnóstico que ela recebeu foi de artrite inflamatória agressiva, uma doença autoimune. O seu corpo estava desmoronando. E aí ela escreveu assim: "Eu sabia perfeitamente bem que as funções do corpo se deterioram com a idade, mas eu simplesmente não acreditava que isso aconteceria comigo." E aí ela fala que foi justamente enfrentar esse corpo envelhecido, essa fragilidade inesperada, essa tentação de voltar ao que era antes, que esse conto antigo que a gente acabou de ouvir ganhou um significado completamente novo para ela, porque a mulher idosa da história enfrenta exatamente essa tentação. A Sharon, ela escreve sobre essa protagonista dizendo assim que ela aceitou a realidade da sua idade quando ela decidiu preservar aqueles dons da sua longa vida. Ela se recusou a voltar ao passado, ela quebrou o feitiço. E foi isso o que tornou essa história para Sharon uma história sobre escolha autêntica. Não tem a ver com passividade, com resignação, mas é sobre um contrato mais profundo, segundo ela, que você pode fazer, o de não se apagar. E aí a Sharon refletiu profundamente sobre essa escolha enquanto ela olhava para o próprio corpo envelhecido naquele espelho da casa dela, se perguntando: se houvesse uma maneira de desfazer o envelhecimento, eu escolheria? Eu voltaria a ser quem eu já fui? E a resposta que o conto oferece foi bem clara para ela. Voltar significa perder tudo o que você se tornou.
E há algo precioso nisso, né? Nesse tornar-se, mesmo quando ele vem acompanhado da dor. Então, a Sharon escreve sobre isso com uma beleza estranha. Ela fala que o corpo envelhecido é como um mapa amassado de uma vida. As impressões desbotadas de todas as pessoas que ela já pensou ser. E aí ela fala que é uma gratidão profunda quando você reconhece tudo o que o corpo já suportou. Então essa não é uma história sobre ficar glorificando o sofrimento, não é sobre isso. É sobre recusar, esquecer partes de si mesma. A dor que você atravessou, também a dor que te fez. A juventude que passou, também te moldou. O caminho inteiro é quem você é. Então daí eu vou deixar uma pergunta para você. Onde que você está sendo tentada a se apagar? Que parte de você, dolorosa, difícil, inconveniente, você está convidada a esquecer para talvez ser mais palatável, talvez ser mais fácil, talvez mais aceita? A mulher idosa do conto, ela encontrou a sua anciã interior, a sua sabedoria profunda, quando ela recusou esquecer quem ela era. Você pode fazer o mesmo?